sou fundadora do Serviço de Cooperação Internacional e Mobilidade. Aqui está o Dr. Cristiano, que também trabalha comigo no gabinete, e, portanto, será connosco que vocês terão um contacto mais a miúdo para tratar das questões mais práticas da mobilidade. Temos aqui connosco alguns professores que são coordenadores pedagógicos e que são responsáveis pelos aspectos mais relacionados com o estabelecimento do plano de estudos, o reconhecimento académico. Temos a professora Cristina Cabral, que é a coordenadora pedagógica Erasmus e Medicina Dentária. Temos a professora Raquel Carvalho, que é a coordenadora pedagógica do curso de Fisioterapia desta escola. E temos o professor Daniel Mondiobi, que é o coordenador pedagógico do curso de Ciências Forenses, da licenciatura em Ciências Forenses. Portanto, os alunos que estão aqui destes cursos, a dada altura do processo, vão ter que falar com estes professores para desenharem, no fundo, aquele que será o plano de estudos que vão fazer em mobilidade. E esse plano de estudos pode ser muito diversificado dependendo do curso e dependendo do ano em que vocês estão. Okay? Portanto, programa Erasmus. Acho que toda a gente já ouviu falar do programa Erasmus, certo? Há aqui alguém que já tenha participado no programa Erasmus antes de ingressar para o ensino superior? Não? Não há ninguém que tenha participado no ensino secundário ou antes? Pronto. O programa Erasmus atualmente abrange todos os setores do ensino, desde o ensino escolar até mesmo ao ensino, à educação de adultos. Está relacionado com aqueles projetos de validação de competências. Eu só vos vou falar do ensino superior porque é aquilo que vos interessa. Portanto, primeira questão muito importante: quem é que pode participar? Quem é que pode concorrer? Qualquer estudante que esteja inscrito regularmente num curso de ensino superior pode apresentar a candidatura. Não pode estar registado apenas em unidades avulsas. Portanto, se é o caso de algum estudante que esteja ainda a realizar unidades avulsas e não esteja registado no primeiro ano ou no segundo ano de um determinado curso, não é elegível. Fora isso, qualquer estudante pode concorrer. O programa Erasmus dá diversas oportunidades aos estudantes para realizarem períodos de mobilidade durante e após o curso e, portanto, se for o caso de estarem interessados em realizar um estágio pós-curso, é possível, mas têm que apresentar a candidatura enquanto ainda estão no último ano de curso. Não podem terminar o curso, ir embora e, a dada altura, como não têm emprego, não têm o que fazer, vêm-nos pedir uma bolsa de estágio Erasmus. Nessa altura, nós já distribuímos as vagas, as bolsas e não conseguimos enquadrar mais nenhum estudante nessa situação. Portanto, é mesmo regra do programa Erasmus para os estágios pós-curso concorrer no último ano de curso. Cada estudante pode usufruir de 12 meses de mobilidade em cada ciclo de estudos. Isto significa que no primeiro ciclo de estudos e um ano após terminar, o estudante tem os 12 meses para gastar. Segundo ciclo de estudos, mais 12 meses para aquele estágio pós-curso, mais 12 meses de mobilidade. Se ingressam depois num doutoramento, teriam outra vez 12 meses de mobilidade até 12 meses de terminarem o curso. Isto significa que, para estudantes de Politécnico, que são cursos de primeiro ciclo, acho que não temos cá ninguém de mestrado, de fisioterapia, pois não? Portanto, para o Politécnico, por norma, os estudantes são todos do primeiro ciclo e, portanto, têm 12 meses para gastar até ao fim do quarto ano e mais 12 meses depois. Significa que vocês poderiam acumular uma experiência durante o curso e outra experiência até após o curso. Okay? Para os estudantes do universitário, sobretudo aqueles que são do mestrado integrado em ciências veterinárias, ciências farmacêuticas, aliás, medicina veterinária, ciências farmacêuticas e medicina dentária, até ao terceiro ano, têm 12 meses para gastar. Quarto e quinto têm mais 12 meses para gastar. Quarto e quinto, e depois os 12 meses subsequentes podem fazer o estágio pós-curso. Nos estágios pós-curso nós limitamos a 2 meses, porque as bolsas são um bocadinho mais elevadas para os estágios pós-curso, como vocês vão ver um bocadinho adiante, e então, se nós tivermos estudantes a fazerem, graduados a fazer os estágios pós-curso, 12 meses nós estamos a gastar um financiamento brutal por um só estudante, que já está graduado, e aquilo que é a nossa prioridade são os estudantes que ainda estão a frequentar os cursos. Portanto, são os estágios curriculares a nossa prioridade. Okay? Em termos de durações, o período mínimo Erasmus elegível são 2 meses e, por isso, para os estudantes, sobretudo de fisioterapia, que querem fazer estágios extracurriculares de uma semana, 2 semanas, nas férias da Páscoa, nas férias de verão ou no Natal, não
são elegíveis ao abrigo do programa Erasmus. Para ser elegível, tem que ter uma duração mínima de 60 dias consecutivos, 2 meses, ok? Por isso, esses estágios não podem ser através do nosso gabinete. No entanto, o estágio curricular tem que ser obrigatoriamente através do programa Erasmus, ou não será reconhecido academicamente. Por isso, a parte do estágio de 4º ano, dos estudantes da fisioterapia, ou de um outro curso que tenha estágio no final do ano e que queira ir fazer parte desse estágio num país estrangeiro, terá obrigatoriamente que cumprir esta questão dos 60 dias e terá que ir ao abrigo do programa Erasmus. Caso contrário, o estágio não será reconhecido. Vocês chegariam aqui e teriam que fazer mais os 2 meses ou 3 que foram fazer no estrangeiro, porque eles valem como experiência curricular, mas não valem para efeitos de atribuição de créditos e depois acreditação no próprio diploma para a obtenção do vosso diploma, ok? Entenderam esta parte? Sim? Portanto, não pode haver nenhum estudante que vai fazer um estágio de 4º ano ou parte do estágio de 4º ano que não vá através do programa Erasmus para o estrangeiro, ok? Não é aqui em Portugal. Estágios ao abrigo do programa Erasmus, está bem? Em termos de mobilidade de estudos, a duração mínima é agora 2 meses, já foi 3 meses, mas por norma os estudantes que fazem mobilidade de estudos fazem entre 2 meses e 5 meses. Se tivermos um aluno de fisioterapia a fazer um estágio que normalmente nós limitamos na fisioterapia a duração aos 2 meses, esse estudante pode ir na modalidade de estudos, porque temos vagas para estudos em que o estudante, no fundo, vai fazer uma unidade curricular de estágio a uma universidade. No entanto, temos outros estudantes de outros cursos que vão fazer unidades curriculares teóricas, como é medicina dentária, ciências farmacêuticas, ciências forenses, e só podem ir fazer no mínimo um semestre, que são 5 meses. Nunca podem ir lá fazer 2 meses, têm que ir fazer, correr o primeiro semestre, ou o segundo semestre, ou então o ano completo. E, portanto, nesses casos, nós temos mobilidades com uma duração de 5 meses, se for só um semestre, ou de 10 meses se for um ano completo. Nunca são 11 ou 12, porque os calendários académicos normalmente estão entre os 9 e os 10 meses. Portanto, teremos a duração máxima dos 10 meses. Para além disso, por exemplo, um aluno de medicina dentária que vá realizar o 4º ano todo em mobilidade, vai gastar 10 meses. Nós sabemos que ele já está no segundo ciclo e, portanto, poderia concorrer depois no 5º ano para fazer o estágio pós-curso. E com o limite, são 12 meses, nós calculamos mesmo a bolsa do 4º ano para 10 meses no máximo, para que ele fique com 2 meses de período elegível para depois no 5º ano poder concorrer a um estágio pós-curso. Teria a duração mínima que é obrigatória de 2 meses. Ok? Pronto, temos então também os estágios extracurriculares, como já disse há bocadinho, podem ser feitos durante o curso ou após o curso, mas durante o curso eles teriam que ter uma duração de 60 dias. Isto significa que vocês, se quiserem mesmo ir via Erasmus fazer um estágio extracurricular, teriam que ir, por exemplo, de 15 de julho a 15 de setembro. Aí dariam os 60 dias. Caso não tenhamos este período de 60 dias, ele não será elegível, portanto não será possível fazê-lo através do programa Erasmus. Temos também a possibilidade de aceitar mobilidades mistas. Estas mobilidades mistas implicam uma parte virtual e uma parte física, uma parte de mobilidade física. Portanto, estamos a falar de programas específicos que não vão ao concurso agora. Isto são programas que são determinados depois com algumas instituições. Quando estes programas existem, nós publicamos a informação, abrimos candidaturas e os estudantes podem então concorrer. Normalmente estes programas são muito afunilados em termos de área científica. Temos, por exemplo, que costumamos participar basicamente todos os anos. Vamos ter agora em abril uma nova edição que cruza as ciências forenses com a enfermagem e nós levamos alunos de ciências forenses e alunos de enfermagem das outras escolas. Portanto, estes programas chamam-se Blended Intensive Programs e para aqueles estudantes que não têm tantas possibilidades em termos financeiros, pode ser uma boa hipótese de colocar no seu currículo uma experiência internacional. Normalmente, a parte física desta mobilidade é uma semana, são 5 dias de trabalho mais as viagens, e o estudante tem que ser avaliado porque há a atribuição de 3 créditos. E, portanto, tem que haver uma avaliação. Portanto, é um programa
na parte da mobilidade física, durante aqueles 5 dias que está no país estrangeiro, vai ter aulas, vai ter sessões de laboratório, trabalho de grupo, apresentações, porque no final tem uma avaliação e, sendo positiva, vão atribuir os 3 créditos. Okay? Para este tipo de programas também existem bolsas e, como vocês vão ver adiante, o tipo de bolsas vai diferenciar bastante mediante o tipo de mobilidade. Temos também a hipótese, não temos cá nenhum aluno de doutoramento, certo? Também existem possibilidades para doutorandos e, para esses casos específicos, as mobilidades podem ser mais curtas. Outra pergunta que os estudantes fazem muito, mas onde é que eu posso fazer mobilidade? Já vamos falar dos países, eu agora vou só esclarecer a diferença que existe entre a mobilidade de estudos e a mobilidade de estágio em termos de instituição de acolhimento. Quando nós falamos da mobilidade de estudos, estamos a falar de atribuição de créditos ECTS e, portanto, a mobilidade de estudos não pode ser realizada num hospital, numa clínica, porque um hospital ou uma clínica não atribui créditos. E, portanto, se vocês forem ver aquele documento das universidades e vagas a concurso, vocês vão ver que nós temos uma parte só, temos um documento só para universidades e vagas, e depois existem alguns cursos que já têm, no fundo, uma bolsa de locais validados e que, portanto, será possível fazer mobilidade naqueles locais, mas só através da mobilidade de estágio. Qual é a diferença entre mobilidade de estudos e mobilidade de estágio? O que vai, no fundo, diferenciar é o valor da bolsa e é o tipo de documento que o estudante leva para estabelecer o plano de estudos. No entanto, estudantes que queiram fazer unidades curriculares nunca podem ir na mobilidade de estágio, porque não vão a um hospital fazer unidades curriculares teóricas. Portanto, quem vai fazer unidades curriculares só vai para mobilidade de estudos, que só é possível em universidades. E, portanto, só se pode reger por aquelas universidades que nós publicamos no documento Universidade de Vagas a Concurso. Porque, para além de ter que ser uma universidade, essa universidade tem que ter já um acordo bilateral com a SESC. Portanto, há alunos que dizem, mas eu quero ir para uma instituição completamente diferente. Eu quero ir para, por exemplo, medicina dentária, eu quero ir para a Inglaterra, eu quero ir para a Polónia, para a Finlândia. Os acordos bilaterais são sempre bilaterais. E, portanto, significa que eu vou fazer um acordo para enviar alunos e para receber alunos. E, quando eu estou a negociar um acordo e chego a determinadas questões, como, por exemplo, a língua, e lhes digo que não tenho grande coisa para oferecer em inglês, as negociações bloqueiam aí. Porque eles não querem só receber-vos, querem também enviar os alunos deles. Mas querem que nós tenhamos as condições necessárias para os receber. Portanto, daqui a um tempo será possível, em algumas áreas, alargar geograficamente os acordos bilaterais que temos para determinadas áreas, mas teremos que ter sempre isto em conta. O acordo é bilateral. Portanto, há alunos que dizem, mas eu vou contactar a universidade. A universidade vai sempre dizer, tem que falar com o seu gabinete de relações internacionais. O seu gabinete de relações internacionais é que tem que falar connosco. E nós falamos. Mas depois, ao negociar, não conseguimos ter essas condições que eles necessitam. No caso de cursos que fazem mobilidade, sobretudo para estágios, vocês podem ver nesse documento das vagas que nós temos uma dispersão geográfica muito maior, como é a enfermagem, a fisioterapia. Porquê? Normalmente a mobilidade é para estágio. Os estudantes, nós conseguimos resolver facilmente a questão da língua porque nós dizemos, nós vamos colocar os estudantes polacos, ou finlandeses, ou búlgaros, num hospital com um mentor que fala inglês. Assim como eles nos recebem lá, a língua de trabalho vai ser no inglês. Okay? Por isso essa questão da língua deixa de existir e nós conseguimos ter acordos com outro tipo de países que não temos, por exemplo, na medicina dentária, que se limita a Espanha, Itália e França. Okay? Alguma questão em relação a isso? Agora, uma questão muito importante que confunde às vezes os estudantes de fisioterapia ou de prótese. Prótese normalmente só faz mais estágio pós-curso, porque não existem, os cursos que existem no espaço superior de prótese são cursos técnicos, não são cursos de ensino superior, e portanto, não havendo comparabilidade do nível de estudos, não podem fazer mobilidade com uma escola técnica. Portanto, nesse caso, nós fazemos mobilidades mais de estágios pós-curso. Já tivemos casos assim. Okay? Tivemos um estudante a viver no País Vasco e correu tudo lindamente, foi um estágio pós-curso, o estudante até acabou por ficar a trabalhar lá. Em relação à fisioterapia, como eu estava a dizer, o vosso estágio de quarto ano não deixa de ser uma unidade curricular, certo? E por isso,
pode ser feito na modalidade de estudos ou pode ser feito na modalidade de estágio. Na mobilidade de estudos, ela vai ser feita através de uma universidade, certo? Como eu disse, mobilidade de estudos só através de universidades. O que é que nós fazemos? Nós vamos ao plano de estudos da Universidade Estrangeira e vemos lá a unidade de estágio que vocês precisam para vos dar a equivalência. E, portanto, eu posso ter dois alunos no mesmo sítio, um através de uma universidade e outro que tem vagas de estudos e outro através de outra universidade que tem vagas de estágio, e que estão a fazer exatamente a mesma coisa, até podem encontrar-se no mesmo local de estágio, mas vamos ter aqui documentação de suporte completamente diferente e um valor de bolsa completamente diferente. Ok? Isto significa que quando vocês estão a olhar para aquele documento, universidades e vagas a concurso, e veem que na Universidade de Valência só tem vagas para SMS Estudos, significa que vocês podem concorrer na mesma. Está bem? Entenderam? Porque o vosso estágio de quarto ano não deixa de ser a unidade escolar e, portanto, pode ser feito nas duas modalidades. Agora, vocês vão ver, quando eu vos apresentar a tabela das bolsas, que o valor, a diferença entre uma modalidade e outra é bastante diferente. E, portanto, os estudantes dizem, sendo assim, vou optar pelas vagas de estágio, porque o valor da bolsa é mais alto. No entanto, vocês podem ver que as melhores universidades, por norma, não têm vagas para estágio, só trabalham com as unidades que estão no plano de estudos, porque é mais fácil aceitar estudantes e registá-los numa unidade curricular que já está na secretaria. E, portanto, têm menos trabalho administrativo, há menos burocracia no meio disto tudo. No final sai um certificado com a disciplina que o estudante fez e a classificação que obteve. Ok? Estudantes de fisioterapia podem concorrer, podem colocar as 4 opções no formulário de candidatura, são 4 opções, instituições que estão na tabela do documento Universidade de Vagas a Concurso, a tabela específica da Escola de Tecnologias, do Tâmega e Sousa, esta escola. Como nós temos duas escolas em que temos dois cursos de fisioterapia, nós não vamos ter umas universidades protocoladas para uma e outras para a outra, e portanto temos uma série de acordos bilaterais, porque os acordos são feitos com a CESPO, e depois, todos os anos, o que fazemos é, umas instituições vão para uma escola, outras instituições vão para outras. Quando vocês veem na tabela que diz Escola Superior de Tecnologias do Tâmega e Sousa, vocês vão ver que algumas universidades estão lá, mas têm um tracinho nas vagas, significa que elas estão para o Val do Ave. Depois de saírem os resultados, depois daquela altura de confirmações, existências, permutas, se vocês virem que na tabela de resultados, porque ela é publicada no website, que aquela instituição não está ocupada, vocês depois podem pedir para alterar para uma das universidades que não está ocupada e que estava para Val do Ave. Ok? Mas só depois dessa altura. Primeiro, cada instituição tem as suas vagas já definidas e será dentro desse bloco de universidades que serão colocados. Existe um outro documento da fisioterapia que tem a ver com os locais de estágio já validados. Porquê é que isto acontece? Na mobilidade de estágio, se ela vai ser feita diretamente num hospital, numa clínica, num centro de reabilitação, sei lá, esses locais não atribuem créditos, como eu já disse há bocadinho. Não atribuindo créditos, como é que vocês vão fazer estágio lá e nós a seguir vamos poder acreditar o que vocês fizeram em créditos, para que não tenham que repetir tudo de novo e terminem o vosso estágio de quarto ano. Tem que haver uma avaliação da idoneidade formativa desses locais. Ok? Significa que nós vamos pedir uma série de documentos a falar sobre as condições do local, as dimensões, o tipo de equipamentos, as pessoas que vos vão acompanhar e depois será analisada toda essa informação. Nós pedimos inclusivamente a cópia do diploma do KINE, do fisioterapeuta que nos vai orientar. Pedimos um currículo e quando nós pedimos essa informação no espaço francês, normalmente os técnicos de saúde ficam muito aborrecidos porque nunca ninguém lhes pediu isto. Mas isto faz parte do processo obrigatório de validação dos locais que nós temos aqui no Politécnico. E, portanto, sem isso não podemos validar o local. E o estudante não pode fazer o estágio curricular
para um local que não tenha sido previamente validado. Okay? Neste momento, se vocês forem ver o documento de locais validados, existem imensos locais com uma dispersão pelo território francês bastante grande e, portanto, nós pedimos que os estudantes concorram e coloquem nas opções só esses locais. Porque este processo de avaliação da idoneidade formativa é muito complicado. Nós não temos tempo. E neste momento escusam até de pôr qualquer outro local que não esteja lá, porque ele não vai ser considerado. Está bem? Portanto, só locais desses. Excepcionalmente, porque às vezes alguns locais nos dizem que não aceitam aquele estudante naquele período específico, o estudante pode ser. Nós podemos dizer ao estudante: olha, este local não aceita, mas eu posso propor um local novo. Se for um local na mesma região, se for um cabinet pode até haver vários tipos de pacientes, mas tem um quiné, uma marquesa e pouco mais. Nós não vamos validar esses locais. Esses locais não enriquecem o programa Erasmus, o programa de mobilidades que nós temos aqui. Nós queremos locais que, de facto, deem aos estudantes, não só àquele que está a propor, mas para futuros estudantes, as experiências que eles necessitam para sair formados com as competências necessárias. Ok? E por isso, não nos escusam de nos vir dizer: mas alguém conseguiu propor um local novo. Um ou outro estudante começa a perguntar muito cedo e nós podemos, eventualmente, se for um hospital central ou uma clínica muito grande, até fazer uma avaliação prévia. Mas eu não tenho garantias que aquele estudante vai ser selecionado. E, portanto, eu vou avaliar um local, vou validá-lo e depois o estudante não fica nos selecionados. Portanto, nós só permitimos que o estudante proponha o local depois de saírem os resultados. Mas mesmo assim, são exceções. E, portanto, há todo um procedimento, tem que ser feito um requerimento, uma autorização especial aos órgãos superiores, depois têm que reunir a documentação toda, ela é avaliada e, por isso, é aquilo que eu digo: segurem agora uma vaga dentro dos locais que estão disponíveis. Como vocês perceberam, a lista é única, nós temos 2 escolas, os coordenadores pedagógicos de ambas as escolas depois vão reunir, após terem uns estudantes em ranking, para verificar que o estudante é que fica em que local. Quando estão nas universidades, nós temos as vagas definidas, são 2 para aqui, não podem ir mais do que 2. Mas nos locais de estágio, nós normalmente só colocamos um estudante, ou às vezes um estudante, mas mais do que um estudante em períodos diferentes, e isso permite uma maior probabilidade do local dizer que aceita esse estudante. Porque, ao contrário das universidades, em que eu tenho um acordo bilateral para 7 anos e, por norma, está mais ou menos protocolado que aquela instituição vai receber os meus 2 alunos para o ano, conforme está o acordo, nos locais de estágio nós não temos garantia. Os locais estão validados, mas nós não temos um acordo de: ok, para o ano vamos pôr aqui 2 alunos. Porque se nós tivéssemos que colocar estudantes em todos os locais que nós já temos protocolados todos os anos, nós não conseguíamos. Portanto, ou tínhamos alunos em mobilidade ou tínhamos alunos aqui. E, portanto, também temos que gerir aqui os acordos bilaterais que temos para os locais de estágio em Portugal. Nesse sentido, para a fisioterapia, foram definidos 3 períodos de estágio. Okay? Nós não podemos ter 60 alunos fora ao mesmo tempo. E então podem sair 10 alunos de cada escola em 3 períodos distintos. Ao todo vão sair 30 daqui e 30 de Famalicão. Mas podem sair 10 de outubro a dezembro, 10 de janeiro a março e 10 de março a maio. Ok? São 30. Se verificarem naquele documento de Universidade de Vagas a Concurso, também vão perceber que nós não temos 30 bolsas para dar. Significa que os primeiros 14, que são as bolsas que estão, por exemplo, à fisioterapia, vão ter bolsa. Os restantes podem ir em mobilidade Erasmus, fazemos exatamente tudo, a única diferença é que não vão receber de bolsa. Portanto, tenham atenção às opções que colocam no formulário de candidatura, porque se estiverem após aqui o 14º lugar, podem ir em mobilidade, mas não têm bolsa. E a dada altura vão ter que nos dizer: vão sem bolsa ou vão sem bolsa? Desculpem, vocês aceitam na mesma ir sem bolsa? E então, se sim, nós ficamos a todo o processo. Ok? Agora, normalmente só com vagas do discurso e nós vamos transitando, não é? Vamos pegando nas vagas que vão sobrando aqui e vamos pondo ali. As vagas primeiro transitam dentro do próprio curso, portanto nós temos na fisioterapia 14 para estudos
aqueles estágios curriculares, com bolsa. Okay? Depois, também podem ver uma coisa interessante, entre universitário e politécnico. O número de vagas não pode ser lido de uma forma linear. Por exemplo, eu tenho 800 alunos na medicina dentária e tenho 380, tenho mais de 800 alunos na medicina dentária, tenho 380 na fisioterapia. Vocês vão ver o número de vagas e eu se calhar tenho mais vagas para fisioterapia, agora não tenho a certeza se são 15, para medicina dentária se são menos, mas são mais ou menos o mesmo número ou então é mais baixo. Porquê? Um aluno de medicina dentária, por norma, vai fazer uma mobilidade de estudos de um semestre ou um ano. Significa que eu vou atribuir uma bolsa a cada aluno de medicina dentária muito superior do que aquela que eu atribuo a cada estudante de fisioterapia ou de outro curso que vai fazer um período de 2 meses. Okay? O valor de bolsa é muito maior. Logo, eu não posso ter tantos alunos em mobilidade, porque um aluno durante 10 meses de medicina dentária gasta-me 4.000 euros. Um aluno da fisioterapia, que vai fazer estudos ao abrigo da mobilidade de estudos, gasta 800 euros. 2 meses. Se for em estágio, 1.100. Portanto, eu com os 4.000 de um aluno de medicina dentária envio mais alunos de fisioterapia ou de enfermagem ou de cursos, por exemplo, de prótese. Okay? Entenderam? Onde é que podem realizar as mobilidades em termos de países? Portanto, podem realizar em qualquer país que vai aparecer daqui a um bocadinho na tabela de bolsas, são os chamados países participantes, aí não há qualquer tipo de restrição. Também podem concorrer para o resto do mundo. No entanto, o financiamento para o resto do mundo é muito limitado. E por isso, o que é que acontece? Se eu tiver um aluno que quer ir fazer estágio a um país, Brasil, Estados Unidos, não se esqueçam daquela questão do estágio curricular que implica validação dos locais, validação da idoneidade formativa. Não se ponham a inventar já. Por isso, é possível, se for um aluno que queira ir, não vou ter grande problema. Agora, se eu começo a ter 10, 20 estudantes que querem ir para locais, para o resto do mundo, digamos assim, eu não tenho esse financiamento. E, portanto, eu só posso enviar 10% dos alunos todos. Significa que vocês não competem só pelas vagas no vosso curso, como a seguir vão competir com todos os outros estudantes que estão a concorrer a países fora da Europa. Por isso é muito mais complicado. Sendo que chama a atenção para as questões dos estágios curriculares. Os sistemas de ensino nos outros países são muito diferentes. Por exemplo, nós temos muitos estudantes de medicina dentária que querem fazer mobilidade no Brasil. É muito complicado. Vocês podem ouvir falar de outras universidades. Nós aqui somos muito rigorosos com os planos de estudos, com o reconhecimento académico. Não sai nenhum estudante em mobilidade que vá, frequente e realize com êxito aquilo que lhe foi proposto, chega aqui e não tenha reconhecimento académico. E, portanto, nós temos um especial cuidado com estas coisas, porque um dia mais tarde poderia vir aqui uma comissão e colocar em causa não só a instituição, mas o vosso título. E, portanto, iam chamar-vos a casa e dizer, olha, o seu título não vale nada, tem de vir cá repetir não sei o quê. Portanto, temos muito cuidado com estas coisas. No Brasil, por exemplo, há um desfazamento em termos dos semestres. O primeiro semestre deles é o nosso segundo. Tendo nós um esquema curricular que é progressivo em termos de conteúdos, em termos de especialização de conteúdos, incluindo, por exemplo, na medicina dentária, temos disciplinas precedentes que não podem ser feitas, que só podem, aliás, os estudantes só podem realizar o programa seguinte, ou as unidades curriculares seguintes, depois de completarem essas unidades. Se no Brasil os semestres estão ao contrário, eu tenho um aluno que ou tinha que ir fazer o primeiro semestre do 5º ano e ainda estava no 4º, ou ia fazer o segundo semestre do 3º ano e já estava no 4º, porque não podia, com este desfazamento, não podia estar a fazer determinadas unidades curriculares. Portanto, eu não consigo cumprir o requisito. Não conseguindo cumprir a progressividade do ensino que está estabelecido no próprio curso, eu não consigo enviar um aluno nestas condições. Posso sim enviar um aluno para eventualmente fazer um estágio pós-curso. Portanto, aí é possível, não obstante, porque eu não preciso competir nada em ECTS. Portanto, estágios pós-curso poderia ser possível. Ok? Como eu disse, tem que haver um acordo bilateral com a instituição, portanto, não pode ser simplesmente uma instituição que vocês escolhem aleatoriamente. Nós temos então estes documentos publicados no website da SESP, entretanto, poderemos enviar por notificação o InfoEstudante para vocês também terem acesso, mas podem ir à página Erasmus+,
portanto, aqueles locais de estágio validados na licenciatura de fisioterapia só são validados para a fisioterapia, aqueles que foram mestrados de psicologia da saúde e neuropsicologia só estão validados para o mestrado, neste caso. Okay? Universidade de Vagas e Concurso tem todos os cursos que nós temos na SESP, as vagas são, portanto, vai aparecer tabelas por cada instituição de cada curso e vocês conseguem perceber exatamente quais são as instituições dos países que não podem ir. Nós colocamos sempre aqui esta nota: a colocação numa instituição, num local de estágio, não garante que vocês já têm tudo definido para irem em mobilidade. Existem aqui muitas condicionantes. Em primeiro lugar, isto é uma espécie de uma pré-candidatura às vagas que nós temos. E só depois é que nós vamos comunicar às instituições estrangeiras, quer universidades, quer locais de estágio, quais são os alunos que estão definidos, que estão selecionados para irem, em que período, o que é que eles vão fazer, e só depois é que eles nos informam sobre o procedimento de candidatura às vagas que eles têm reservadas para nós. E, portanto, eu vou pedir uma série de documentos aos estudantes, tudo aquilo que é necessário para o local de estágio, e para a universidade. No caso da fisioterapia, eu vou fazer um pedido específico àquele local, para aquele aluno, para aquela data, porque pode ser completamente diferente se eu tenho 60 alunos a ser colocados nestes locais todos e em 3 períodos diferentes. E, portanto, só depois é que eles me vão dizer se está disponível ou não e recolhendo toda a documentação, instruímos o processo e depois temos uma resposta final. Portanto, viagens, alojamento, quer que seja, vocês não podem marcar sem nós darmos a autorização oficial. Portanto, sem recebermos a aceitação oficial da instituição de acolhimento e sem nós dizermos, ok, pode ir em mobilidade. Relembro ainda que a fisioterapia, por exemplo, tendo esta questão das precedentes também, um aluno de 4º ano não poderá iniciar o estágio se reprovar alguma precedente. Isto significa que eu provavelmente só vou saber em setembro se alguns dos estudantes podem ir ou não. Por isso, a mobilidade não é completamente, não está logo aceito nesta fase em que vão ser publicados os locais. Portanto, isto é tudo ainda muito provisório. Apoio financeiro. A boa notícia é que nós já sabemos que os valores que estão aqui nesta tabela vão aumentar para o próximo ano. Esta tabela é referente a este ano letivo e os valores para o próximo ano vão, de facto, aumentar mais um bocadinho. Agora, eu chamo aqui a atenção para esta questão da bolsa. Temos aqui a mobilidade de estudos, ok? Mobilidade de estágio. Vou dar como exemplo Espanha. Um aluno vai para a Espanha. Portanto, quem vai fazer unidades curriculares, todos os cursos que vão fazer unidades curriculares, vão se reger por esta coluna. Não há nada de enganar, é esta coluna. Quem vai fazer estágio é que pode ficar um bocadinho confundido. Isto porquê? Isto é importante vocês saberem por causa para vocês terem para no fundo tomarem uma decisão mais fundamentada sobre as instituições que vão pôr nas 4 opções. Nós temos alunos que decidiram escolher Palma de Maiorca ou Madrid e não repararam que as vagas que eles estavam a escolher, estamos a falar de fisioterapia, modalidades de estágio no 4º ano, mas eles escolheram instituições que só têm vagas de estudos. E, portanto, a bolsa deles é 400 euros por mês. 2 meses, 800 euros. Tenho estudantes franceses que vão para a França e que vão com 1100, porque o valor é 550. Okay? Depois os estudantes ficaram muito frustrados, porque como é que os meus colegas vão para o país deles, alguns até vão morar por casa dos pais, e têm um valor de bolsa muito mais alto. Eu não posso fazer nada. Os alunos é que não deveriam ter escolhido, se acham que isso era determinante, não deveriam ter escolhido universidades com vagas de estudos. Porque eles ficaram selecionados, o processo foi instruído para lá, foram aceitos lá, não há nada a fazer. Está publicado no formulário de vagas qual é o tipo de mobilidade. Portanto, isto é muito importante, que é para depois vocês não serem surpreendidos mais à frente. Está bem? Portanto, para além destes apoios, falamos primeiro do resto do mundo. Os valores das bolsas para o resto do mundo são bastante diferentes. Portanto, estamos a falar de distâncias muito mais longínquas.
se bem que nós temos alguns países que já fazem parte do resto do mundo, mas que estão aqui muito perto. E que por isso, como vocês veem aqui, região 14, Reino Unido, Suíça, vão se reger por esta tabela, por esta linha. Ok? Andorra, Mónaco, São Marino, aqui nesta linha. Está bem? E dentro destes países, não sei para que país é que vai entrar também a Hungria. A Hungria vai sair. Extrema-direita. Para o resto do mundo, então, para outras regiões mais longínquas, já temos valores aqui muito mais altos. Okay? De 1 a 14, naquele documento que nós enviamos primeiro, instruções e critérios de seleção, vocês têm todos os países que são elegíveis no resto do mundo. E as bolsas terão que ser vistas, atribuídas assim com base nesta tabela. Para além do valor por mês, isto é um valor por mês, vamos dar um valor de referência por mês. Okay? A este apoio mensal vai ser ainda atribuído um valor para viagem e, portanto, nós temos uma plataforma da Comissão Europeia em que conseguimos pôr a instituição de origem e a instituição de destino. E ela calcula a distância em linha reta. E nós conseguimos perceber em que banda é que se vai encaixar aqui. Portanto, se for, por exemplo, entre 4.799, vão ter ainda um complemento de 820 para viagem. Um complemento único, não é por mês. Ok? Será a viagem mais esse valor por mês. Está bem? Uma chamada de atenção. Alguns estudantes dizem, mas eu vou subir a bolsa todos os meses. Não. Nós vamos calcular o valor da bolsa para primeiro dia de atividades até ao último dia de atividades. Não, as viagens não estão incluídas. Portanto, escusam de ir 15 dias mais cedo ou voltar 15 dias mais tarde. É primeiro dia de atividade, último dia de atividade. Calculamos o valor total da bolsa e ajustamos ao número exato de dias, porque às vezes dá 2 meses e 5 dias. Nós ajustamos ao número exato de dias que vocês estão em atividade e isto vai dar um valor global e vamos fazer um pagamento de uma só vez, por transferência bancária, porque a dada altura vamos pedir o IBAN aos estudantes que têm bolsa, e fazemos o pagamento antes da mobilidade. Agora, também só podemos fazer o pagamento muito perto da mobilidade. Alguns estudantes vão receber 15 dias antes, outros 10 dias antes, outros pode ser 20 e outros 2 ou 3. Se nós tivermos 180 estudantes a sair, nós não podemos estar a fazer um pedido para cada estudante. Isto implica uma autorização do Conselho de Administração, depois vai para a tesouraria, há aqui um processo que demora um bocadinho e, portanto, o que nós fazemos é, temos os estudantes que vão sair todos nos primeiros 15 dias de fevereiro. Fazemos um documento e pedimos o pagamento a todos. Agora, alguns vão no dia 1 de fevereiro, outros vão no dia 15. É óbvio que alguns estão a receber com mais tempo de antecedência. Mas, normalmente, recebem todos antes da mobilidade. Ok? Para os Blended Intensive Programs, o valor é reduzido por dia. No entanto, este valor às vezes não é suficiente para cobrir as despesas e aquilo que nós temos feito com os grupos que vão é ajudar um bocadinho nestas despesas. Às vezes conseguimos suportar tudo para que o estudante não tenha, pelo menos, um gasto acrescido com viagens ou com alojamento. Existem ainda complementos para as bolsas. Este aqui já está incluído na tabela. Este aqui dos 150 já está naquela tabela inicial, portanto vai à segunda coluna dos estágios, são os tais 150 a mais que acresceu à mobilidade de estudos. E depois para estudantes que têm bolsa de estudos da DGES, se nos enviarem uma declaração da DGES, que podem tirar no balcão eletrónico da DGES, a comprovar que são bolseiros no ano da mobilidade, portanto não interessa se foram bolseiros do ano anterior, no ano da mobilidade, poderão ainda ter este complemento de 250 euros por mês. Por mês. Ok? Para casos de estudantes que têm necessidades educativas especiais e que necessitem de equipamentos ou de uma terceira pessoa a acompanhar, o que quer que seja, esses processos são instruídos individualmente, precisamos de atestados médicos, faturas, porque vai ser dado um apoio com base nos custos reais. E isso será analisado pela Agência Nacional Erasmus+. Portanto, em relação a este complemento, vamos voltar aqui à tabela das bolsas. Há estudantes que dizem, eu não consigo fazer Erasmus porque é muito caro. Quem vai fazer mobilidades curriculares só tem, portanto vai ter uma bolsa que vai estar aqui nesta coluna,
e tem bolsa da GES, poderia ir com 400 euros por mês, mais 250, já são 650, e ainda tem a bolsa da GES, e a GES ainda vai atribuir um outro complemento, de à volta dos 100 euros por mês. Portanto, não digam que 750 euros por mês não dá para fazer mobilidade, mais a bolsa da GES. Eu sei que somos uma instituição privada, mas vocês andam cá a estudar sem este apoio. Portanto, só estamos a mudar o sítio. E basicamente, se é um estudante deslocado, até já tem o acréscimo do alojamento. Se não é um estudante deslocado, vai ter o acréscimo das viagens e do alojamento, mas tem este apoio, ok? E portanto, o resto são gastos que vocês já têm aqui, com alimentação, os vossos gastos pessoais. Portanto, é só mudar o local. É óbvio que há estudantes que vão para Erasmus e depois só querem festas, sair, excursões e aí gasta-se muito dinheiro. Portanto, dependendo da vida que vocês fazem no país estrangeiro, é possível fazer mobilidade e até, em alguns casos, ter aqui algum dinheiro extra para essas despesas. Estamos a falar aqui de, por exemplo, de Espanha. No documento de universidades e vagas de concurso, vocês podem ver que nós temos acordos, por exemplo, em Espanha, com Universidade de Barcelona, Complutense de Madrid, Universidade de Valência, e agora vocês perguntam assim, então mas como é que eu vou para Barcelona com 400 euros? É aí que tem que cair a vossa decisão. Vocês têm que fazer contas. São estudantes que têm algum tipo de dificuldades económicas, têm que escolher instituições em cidades que sejam um bocadinho mais em conta para conseguirem fazer face às despesas. Agora, não deixem, não esqueçam que uma Universidade de Barcelona, no currículo, tem outro poder que tem uma instituição privada relativamente mais recente, por exemplo, a Católica de Valência. São todas as universidades com quem temos protocolo têm inclusivamente os cursos de medicina, são excelentes universidades. Agora, vocês sabem que em termos de rankings mundiais, algumas têm mais peso do que outras. E, portanto, se podem investir no currículo, escolham uma Universidade de Barcelona, é mais impactante para um empregador ler, olha, fez Erasmus na Universidade de Barcelona, provavelmente foi fazer prática clínica nos melhores hospitais, etc. Se têm algumas dificuldades, escolham uma cidade e uma instituição que acabe por dar menos despesas, ok? 400 euros em Barcelona ou Madrid é completamente diferente de 400 euros em Valência ou em Oviedo. Portanto, dependendo do sítio que vocês escolhem, o valor da bolsa vai chegar ou não, ok? Agora imaginem um estudante que tem bolsa de estudos e escolhe uma vaga de estágio. Por exemplo, a Católica de Valência, vou dar esta diferença entre Pública de Valência e Católica de Valência. Nós, quando fizemos o acordo com a Católica de Valência, conseguimos que as vagas para alguns cursos, aqueles que vão fazer estágios, fosse já na modalidade de estágio. Ok? Então, estudantes de fisioterapia, pode ser 2 estudantes de fisioterapia. Um vai fazer estágio na modalidade de estudos via Universidade Pública de Valência. E o outro vai fazer estágio na Universidade Católica de Valência via mobilidade do estágio. E imaginemos que eles até se encontram na mesma clínica e vão fazer a mesma coisa. Portanto, para além dos documentos de suporte, esta diferença de bolsa é muito significativa. Tenho um estudante com 400 por mês, outro com 550. Ao fim de 2 meses ou 3, começa a ser significativo. Agora imaginem que estes 550 são os 250 euros do top-up para estudantes com dificuldades económicas. Passo a 800. E soma ainda os 100 euros que a GES atribui, passa a 900. E, portanto, não podem dizer que os estudantes que têm mais dificuldades económicas não podem fazer mobilidade, porque atualmente há imensos meios de ajudar os estudantes com complementos a nível de bolsas. Ok? Atenção, isto é significativo. Isto deve influenciar a escolha das vossas 4 opções. Se não querem de todo mobilidade de estudos, não coloquem como opção na mobilidade de estudos. Depois, mais tarde, vocês podem efetivamente verificar que os estudantes que vão, ou que existem diferenças muito significativas entre a bolsa de
colegas vossos que vão para sítios semelhantes ou até para sítios mais próximos de casa e que têm bolsas completamente diferentes da vossa. Vamos lembrar que o programa Erasmus permite que os estudantes concorram a qualquer país, qualquer instituição do país, diferente do país em que vocês estudam. Significa que os estudantes franceses são elegíveis para concorrer à França. Completamente legal. No entanto, esta informação sobre as modalidades é cruzada com a informação que vai da instituição para a Direção-Geral do Ensino Superior. E se vocês colocam na vossa página do InfoEstudante a morada de França, significa que vocês estão a concorrer para o país onde residem. Não são elegíveis. Isto é muito importante para os estudantes que vão fazer estágio e que concorrem ao seu país de origem. Vocês têm que entrar no InfoEstudante e o nosso sistema permite-nos colocar muitos endereços. Podem manter um endereço de faturação, porque eu sei que para alguns isso é importante por causa de bolsas que têm em França. O endereço de faturação pode ser em França. O endereço oficial ou em tempo de aulas tem que ser em Portugal. Okay? Entram no InfoEstudante, vão aos endereços, adicionar morada e colocam a morada em Portugal. Caso contrário, não são elegíveis. Ok? Mais tarde, a DGE vai ver assim, este aluno foi fazer mobilidade à França, mas ele residia em França. É ilegal. E, portanto, não somos só nós que temos problemas, são vocês que perdem o reconhecimento do estágio. Ok? Isto é legal, fazer estágio em França. Eu entendo que os estudantes portugueses digam, mas para a França isto não é Erasmus. Ok? Eu sou um bocadinho, eu tenho uma opinião um bocadinho diferente disto, porque eu acho que no fundo eles já estão em Erasmus aqui durante 4 anos, sem qualquer apoio financeiro. E, portanto, se forem 2 meses, no final do curso, fazer um estágio Erasmus, não me parece que seja assim tão pouco aceitável. Ainda é possível fazer mobilidades em bolsa Erasmus. Portanto, isto especificamente para os alunos da fisioterapia, como vão 30 e nós só temos 14, 15, 16 bolsas, significa que os restantes vão nesta modalidade. Publicamos exatamente tudo, a mesma documentação, contratos financeiros, escrevemos nas plataformas da Comissão Europeia, só que o contrato financeiro diz 0 bolsa. Ok? Tudo exatamente igual. Muito importante também, apesar do estudante ir em Erasmus para uma outra instituição e se reger pelas regras dessa instituição, calendário académico dessa instituição, nunca deixam de ser alunos da SESC. Portanto, vocês não pediram uma transferência. Vocês não vão ter um diploma final a dizer que terminaram o curso na Universidade de Barcelona. Portanto, continuam a ser estudantes da SESC. E por isso, tudo o que fazem aqui têm que continuar a fazer. Nós este ano tivemos um problema muito grave com uma aluna que saiu em Erasmus e até dezembro não fez inscrição. Porque achava que ia para Barcelona, tinha que fazer inscrição em Barcelona. Ok? E nós estivemos a pressionar, porque ela não conseguia entender como é que entrava no sistema e fazia a inscrição. Isto não pode ser, isto não pode acontecer. Vocês têm que fazer tudo como se estivessem aqui. Depois de regressarem, é que nós vamos à unidade curricular que vocês têm na inscrição e vamos lançar a nota que vocês tiveram em Erasmus. E essa nota, se vem num sistema diferente daquele que é o nosso, de 0 a 20, ela ainda vai ser convertida. E chama a atenção que existem procedimentos de conversão, quer no Politécnico, quer no Universitário. Portanto, vem com 10, que é a nota máxima em Espanha. Não vão ter 20. Vai depender da descrição que o vosso certificado de classificações traz e depois do enquadramento que essa descrição tem nos nossos regulamentos de conversão. Okay? E, portanto, podemos ter casos de, sobretudo quando as notas são muito altas,
temos de tentar sempre que as notas baixam significativamente. Ok? Na instituição de destino podem ser pedidas algum tipo de pagamentos para cartão de estudante ou seguros, por exemplo, estudantes nossos que vão fazer estágio em hospitais e clínicas via Universidade de Valência, ou Católica de Valência, ou o que quer que seja, algumas dessas universidades pedem um seguro. Apesar de vocês já saírem daqui com 2 seguros, algumas delas obrigam a que o estudante compre um seguro de estudante, porque se houver algum tipo de problema no hospital, eles têm tudo salvaguardado com o hospital. E, portanto, poderiam correr o risco de ter um acidente com um aluno Erasmus e não conseguir chegar à companhia, à seguradora responsável, e depois teriam ali um prejuízo brutal com o hospital, e o hospital podia até cancelar todos os estágios daquela universidade. Portanto, para não haver este tipo de confusões e este tipo de consequências, algumas universidades obrigam ao pagamento desse seguro. Mas estamos a falar de valores muito pequeninos. Por exemplo, na Universidade de Valência são 8 euros ou qualquer coisa assim do género. Se for muito elevado, nós aí já tentamos, olha, atenção, o nosso aluno já leva estes 2 seguros e por isso está tudo dentro da cobertura do seguro. Se houver algum problema, pode contactar diretamente connosco e, portanto, salvaguardamos às vezes esse tipo de situação para que não seja pedido um valor muito alto ao estudante. Exames, isto também é muito importante para os estudantes que vão fazer mobilidade de unidades curriculares. Medicina dentária, ciências forenses, ciências da nutrição, psicologia, quem vai fazer unidades curriculares. O nosso regulamento pedagógico é muito específico em relação a isto. As unidades que vocês levam em Erasmus vão ser feitas em Erasmus. Têm que fazer lá época normal, época de recurso. Quando regressam, não podem fazer nenhum exame aqui. Se reprovarem, não podem vir aqui fazer época de recurso. Têm que se inscrever no ano seguinte à disciplina equivalente que reprovaram aqui e têm que fazer novamente práticas e teórico. Não há reconhecimento parcial de práticas. Okay? Isto é muito importante, porque alguns alunos chegam ao final da prova e acham que chegam aqui e podem repetir tudo. Não podem. O regulamento é muito específico. Okay? Bolsas e empréstimos nacionais vocês podem manter, não há qualquer tipo de incompatibilidade. Viagens, alojamentos e subsistência são da responsabilidade do estudante. Portanto, nós atribuímos o valor da bolsa total e são vocês que vão gerir. Aquilo que nós fazemos é ajudar os estudantes a procurar, portanto, a encontrar opções de alojamento, às vezes até voos mais económicos, às vezes mudamos uma data de início para o dia a seguir, porque na segunda-feira, em vez de começar a segunda, começa a terça, porque na segunda o voo era mais barato do que no domingo. Fazemos aqui às vezes algum ajuste em função disso, mas os estudantes são responsáveis por tratar destas coisas. Ok? Dependendo do país onde vão, se vão para uma instituição de ensino superior, poderão ter algum tipo de acesso às residências universitárias, porque a instituição, quando nos pede os documentos dos estudantes, já pergunta, olha, queres ficar na residência? E envia-nos a informação sobre as residências e o que é preciso para o estudante se inscrever na residência. Mas agora, em países como, por exemplo, Itália, tem residências, mas são vagas muito limitadas. E em Espanha, as residências são quase todas privadas e os estudantes têm que procurar alojamento privado. Normalmente ninguém fica numa residência privada em Espanha. Por isso procuram alojamento através de imobiliárias, que é sempre mais seguro. Como eu já disse, não há qualquer tipo de problema com o vosso conhecimento académico. Antes da mobilidade é preparar o Learning Agreement. No caso da mobilidade de estudos, nós vamos ter numa tabela as unidades curriculares que vão frequentar aqui e na outra tabela as unidades curriculares que vão frequentar lá e que vão dar equivalência àquelas que estão aqui do nosso lado. Completando com sucesso o que está lá naquela tabela, vocês trazem um certificado de notas a dizer aprovado, nota X, e nós vamos reconhecer aqui. Nenhuma nota aprovada passa a reprovado, nenhuma nota reprovado passa a aprovado. Independentemente de a conversão dar mais do que os 9,5 e vocês acharem que aqui daria 10 e que passaria. Não, se bem reprovado, independentemente da nota que venha de lá, está reprovado. Ok? Portanto, não há qualquer tipo, não pode haver aqui qualquer tipo de dúvida. No caso das notas que vêm noutros sistemas, há então uma conversão, como eu já vos disse. Okay? Imaginem que vocês vão em mobilidade, chegam lá e dizem que eu não quero fazer
Portanto, às vezes perguntam-nos na medicina dentária: mas eu posso fazer inglês para ter equivalência à própria Bélgica? Não. Podem fazer o inglês, mas é extra. Nós não atribuímos esse tipo de reconhecimento. Tentamos sempre, nem que seja uma disciplina que não está tão relacionada em termos de conteúdos, mas que tenha alguma coisa específica de medicina dentária, de fisioterapia, de ciências forenses, porque caso contrário, nós estamos a ser displicentes com o vosso. No final do curso, vocês terão um programa que não corresponde àquele que deveriam ter cursado, e portanto não têm as competências necessárias. Em algum momento nós temos que condescender um bocadinho, mas não será assim a esse nível, ok? Portanto, e não é o estudante que chega lá e vai procurar unidades curriculares. Vocês saem daqui com a informação toda e sabem exatamente que unidades curriculares é que vão frequentar. O que acontece às vezes quando o estudante chega lá é que uma unidade curricular é de terceiro ano, outra é de quarto e pode haver incompatibilidade de horários. E aí nós pedimos ao estudante que vá verificar os horários e que encontre uma ou outra proposta que nos possa enviar de disciplina que caiba no horário, que possa representar. E então aí temos que fazer uma alteração ao learning agreement. Se não houver essa alteração e essa alteração não for assinada por todas as partes, significa estudante, instituição de acolhimento e SESP, vocês podem chegar aqui no fim com uma unidade curricular, um certificado, não vem no vosso learning agreement e nós não damos equivalência, porque ela não estava no learning agreement. Ok? Mas agora não tem e ir para outra instituição e depois andar lá a procurar que unidades é que vão fazer. Vocês já sabem daqui que plano é que vão ter. Portanto, isto significaria que nós só depois do estudante lá chegar é que saberíamos se o plano de estudos ia ser viável ou não. E, portanto, nós temos que ter a certeza que o estudante vai e vai frequentar alguma coisa semelhante àquilo que queria aqui. Se fazemos um plano de estudos e não é viável, não há comparabilidade, nós dizemos ao estudante: olha, nós só temos equivalência para estas 2 unidades. Querem fazer só 2 unidades e reprovar um ano e ficar cá mais um ano? Ninguém quer isso, porque estamos numa instituição privada com propinas que são um bocadinho altas. E, portanto, podemos ter uma exceção de um aluno que está a limpar alguma disciplina, qualquer coisa do género que queira ir, mas fora isso, não temos situações assim. Normalmente o estudante vai fazer os 30 créditos do semestre, 60 do ano, às vezes até mais. Está bem? Alguns estudantes também pensam que vou limpar cadeiras, como eu disse. Não é mais fácil lá fora. Okay? Não pensem que vão em mobilidade Erasmus e é mais fácil nas outras instituições. Não é. Atualmente, e sobretudo na área da saúde, as universidades com as quais trabalhamos tratam os nossos estudantes lá como se eles já lá estivessem desde o primeiro ano. Não têm absolutamente benefícios nenhum. Okay? Estão a fazer exame, não têm mais tempo. Se é em espanhol, têm que escrever em espanhol. É óbvio que algum professor aceita uma palavra escrita em portunhol, mas podem encontrar professores que sejam mesmo muito exigentes e que não aceitem dar-vos mais um minuto no texto porque vocês têm que escrever e não escrevem tão rápido porque é em espanhol ou é noutra língua. Okay? Isso não há benefícios. Os exames, se forem escritos, são escritos para vocês. Se forem orais, são orais para vocês. É tudo igual. Okay? Portanto, não vão ter nenhum benefício por serem estudantes Erasmus. Podem desistir em qualquer momento. Isto também é importante. Dependendo do momento em que desistem, as consequências são diferentes. Portanto, se desistirem já naquela fase que nós temos em calendário, que é depois de serem os resultados, nenhum problema. Se desistirem quando nós começamos a pedir documentos e dizer, olha, vamos começar o processo, nenhum problema. Agora, instruímos o processo todo. A universidade de lá está a contar com um estudante para frequentar unidades curriculares. Mais grave, um hospital, que já foi pedido pela instituição estrangeira, está a contar com os serviços, com o trabalho daquele estudante que vai fazer estágio. A partir do momento em que já existe um compromisso entre as partes, começa a ser um bocadinho complicado, porque vai fragilizar a relação que a SESP tem com as instituições onde envia os estudantes. E, portanto, nós aí teremos que ir falando com alguma calma, primeiro explorar até os motivos da desistência do estudante, porque às vezes é a falta de financiamento, ou então acha que não se vai adaptar, e nós tentamos trabalhar também um bocadinho isso para ver se conseguimos que o aluno não desista, mas a dada altura não podemos impedir ninguém de desistir. Agora imaginem que já receberam a bolsa Erasmus, têm que devolver na totalidade. Okay? Imaginem que já marcaram viagens e alojamento, têm que devolver a bolsa na totalidade e os gastos com alojamento e viagens são da vossa responsabilidade.
Imaginem que vocês já estão no país de destino, ou até mesmo antes do país de destino, mas numa fase já muito avançada do processo em que todos os locais de estágio aqui em Portugal já foram atribuídos. E, portanto, vocês já não têm um local de estágio cá. Correm o risco de não ter local de estágio, ter que repetir o estágio só numa fase posterior e não acabam o curso quando querem, certo? E, portanto, muita atenção a esta questão do momento em que desistem, porque antes de tomar uma decisão é preciso saber exatamente o que é que essa decisão vai ter como consequência. Está bem? Às vezes nós conseguimos de repente arranjar um local de estágio, ou ficou disponível, ou alguém teve um contacto, conhece alguém que conseguiu arranjar ali um local, mas esse local também pode ser no Algarve, num sítio qualquer muito longe. Portanto, vocês perderam a oportunidade de escolher um local de estágio. Está bem? Se for o caso de haver uma situação muito grave, também há a possibilidade de instruir um processo para pedirmos análise à Agência Nacional e, se for uma situação mesmo muito grave, eles podem decretar que é um motivo de força maior e vão-vos ajudar com as despesas que já tiveram. Isto se já foi feito o contrato e foi transferida a bolsa. Ok? Mas isto são situações muito excepcionais. Falta de aproveitamento académico para os estudantes que vão fazer. Os estudantes que vão fazer unidades curriculares têm vários níveis. Portanto, o nosso regulamento ainda não é específico, fala só em aproveitamento académico, mas não define o que é aproveitamento mínimo aceitável para este tipo de coisas. E então basta que o aluno faça um ECTS e nós não vamos pedir a bolsa Erasmus de volta. Portanto, um estudante que leva 4, 5 unidades curriculares, mesmo que faça uma, tem aproveitamento mínimo. E nós não vamos tirar a bolsa ao estudante. Agora, o aluno vai fazer um estágio, vai fazer um bloco, ou passa ou não passa. Portanto, se não passar 0 créditos, tem que devolver a bolsa Erasmus. E isto já aconteceu. Ok? Na fisioterapia, já aconteceu. Às vezes os estudantes escolhem locais que acham que vai tudo correr muito bem, deparam-se com mentores que são um bocadinho mais exigentes, ou que aquele local é uma área muito específica que o aluno não tem tanta preparação, ou então alguns simplesmente vão com o intuito de se divertirem e não se concentram exatamente naquilo que estão a fazer e depois de volta na bolsa. Muita atenção também quando escolhem locais muito longínquos, porque a bolsa é atribuída, se for uma região francesa, é atribuída como se vocês fossem para a França. Ok? Se forem para as Polinésias, para Guadalupe, etc., a bolsa é atribuída como se vocês fossem para a França e não para o resto do mundo. Portanto, se vocês vão para o outro lado do mundo, têm que pagar viagens caríssimas, alojamento, levam uma bolsa mais pequena e ainda reprovam, muita atenção a isto. Está bem? Os estudantes são normalmente enviados no último ano, precisamente porque já são mais maduros e porque a intenção é terminar o curso. Mas nós temos exceções. E, portanto, não queremos que nenhum de vocês seja uma destas exceções. Okay? Período de candidaturas. Abrimos as candidaturas então no dia 20, vão terminar no dia 3 de março e vamos fazer atendimento de 27 de fevereiro a 1 de março entre as 9h30 e as 12h30 nesta sala virtual Zoom. Ok? Isto porque temos que atender alunos dos vários campos e é mais fácil então se fizermos na sala virtual. Se por acaso vocês forem tentando entrar e não conseguirem, e a dada altura acham que caramba, ninguém me atende, porque nós estamos a atender vários estudantes, temos que esperar, temos que atender uns para atender os outros. Se virem que não estamos a conseguir atender lá para quarta ou quinta-feira, enviam um e-mail a tentar marcar uma reunião, por exemplo, para o período da tarde, para esclarecerem as dúvidas. Não pode acontecer um aluno nos vir dizer eu não concorri porque ninguém estava disponível para atender as minhas dúvidas. Ainda por cima, vocês estão aqui neste campus, da parte da manhã nós estamos ocupados aqui com a sala Zoom, mas da parte da tarde vocês podem passar ali na sala 3039. Ok? Isso se for necessário esclarecer alguma dúvida. Não queremos que ninguém chegue ao fim, olha, não concorri porque ninguém me esclareceu as dúvidas. Está bem? Vamos tentar fazer com que todos os estudantes sejam devidamente esclarecidos. E se tiverem alguma dúvida em relação a que instituições é que podem concorrer,
nós temos muitos alunos que depois dizem mas um colega meu disse-me que eu podia concorrer e não ia perder os pontos. Vocês vão ver daqui um bocadinho os critérios de seleção. Ok? Não façam isso. Não perguntem aos colegas, vão esclarecer connosco, para terem a informação correta. O formulário de candidatura está disponível neste link e foi na notificação que vocês receberam no InfoStudante. Portanto, é só entrar no link e preencher o formulário. Está bem? No final, submeter, não é preciso anexar nenhum documento. Este ano vão a concurso 140 vagas com bolsa Erasmus, no total, com bolsa. Imaginem que se nós vamos enviar ainda mais alunos, porque alguns vão sem bolsa na fisioterapia e noutros cursos, nós vamos podemos enviar ainda mais alunos do que aos 140. Normalmente não enviamos, mas pode acontecer. Aqui especificamente temos 20 vagas para estudos ou estágio curricular e 5 vagas para estágio pós-curso. Okay? As vagas que ficarem disponíveis transitam, como eu já disse, primeiro dentro do curso, depois dentro dos cursos da mesma instituição, depois dentro da instituição mãe, não é? Por exemplo, aqui queriam transitar primeiro aqui e não para o IUX, porque vocês são politécnico, e só depois é que poderão transitar para aqui, por exemplo. Ou daqui para aqui será mais ou menos o processo. Okay? O período de seleção é muito rápido, 5 a 11 de março os coordenadores estão a fazer a seleção. Vamos lançar os primeiros resultados a 12 de março. Há aqui um dia para reclamações, depois há um dia, vai haver aqui um período de confirmações, perguntas e trocas, nós vamos enviando esta informação e no dia 18 de março prevemos publicar resultados um bocadinho mais definitivos, sendo que mesmo assim são sempre muito provisórios, ainda muda muita coisa. Às vezes alguns estudantes vão trocar, outros o local de estágio diz que não e nós temos que fazer pedido a outro. Pronto, há aqui ainda bastantes coisas que alteram. Processo e critérios de seleção. Isto é muito importante, portanto vocês vão ser selecionados, vão a concurso, digamos assim, com os estudantes do vosso curso em particular e vão ser selecionados com base nestes 6 critérios. Os 5 primeiros são iguais para todos os cursos, o 6º é diferente, cada curso estabelece o seu. Por exemplo, no caso da fisioterapia tem a ver com a média de algumas disciplinas, que já são até utilizadas para o ranking da escolha dos locais de estágio. Na medicina dentária são unidades curriculares em atraso no início do ano letivo. Nas ciências farmacêuticas são as unidades curriculares que deixaram em atraso mais o ano em que estão a concorrer. Nas ciências forenses é uma entrevista. No departamento de ciências é mais entrevista. Portanto, pode diferir assim, na psicologia acho que também são algumas, a média algumas disciplinas. Pronto, se quiserem saber exatamente qual é esse critério, perguntam na reunião Zoom ou enviam um e-mail, está bem? É para vocês saberem calcular a vossa pontuação. Média ponderada, 20 pontos. É só chegar ao InfoStudante e ver lá, média ponderada, escreve. Ok? Competências linguísticas. Entra sempre o inglês e a língua em que vão trabalhar. Portanto, quem vai fazer unidades curriculares, se vai para a Espanha, vai ser espanhol, não é inglês. Se for para a Itália, é italiano. Se for para a França, é francês. Agora, um estudante que vai fazer um estágio à Finlândia, a língua de trabalho vai ser o inglês. Um estudante francês que vai à França, a língua de trabalho é francês. Okay? Aqui entra sempre o inglês e a língua de trabalho dos países a que vocês estão a concorrer. Se nas 4 opções tiverem Espanha, França, Itália, têm de pôr inglês, francês, italiano e espanhol. Ok? Perceberam? Se tiverem só Espanha e Itália, têm de ter inglês, espanhol e italiano. Têm de ter na autoavaliação os elementos que nos permitam fazer a avaliação para as 4 instituições. E essa avaliação não vai ser feita portanto, esta avaliação é feita antes de nós colocarmos o estudante. Portanto, nós vamos fazer uma avaliação global. E se o estudante tem 2 pontos em inglês, que é um B1, mais 2,75 a espanhol, mais 3 a francês, que é nativo, nós vamos somar a pontuação e dividir pelo número de línguas. E isto é feito com base na informação que vocês colocam no formulário de candidatura. Portanto, tem a ver com a vossa autoavaliação.
Nós, neste momento, não temos capacidade para fazer entrevistas e testes aos estudantes e, portanto, vocês no final do formulário assinam, põem lá um tiquezinho na caixa que diz todas as informações são verdadeiras e, portanto, ao submeter, vocês estão a dizer que tudo que está ali é verdadeiro. Caso nós venhamos a descobrir, porque é assim, quando os resultados saem, nós temos imensos estudantes a dizer assim: mas a minha colega passou à minha frente porque ela mentiu no inglês. Escusam de dizer isso porque nós não sabemos se mentiu ou não. Eu não posso acreditar num estudante que me está a dizer que ela mentiu. Se mentiu, das duas uma. Ou aquela língua vai ser avaliada mais tarde, porque se for aquela língua de trabalho, o estudante vai ter que fazer um teste numa plataforma da Comissão Europeia. Ou então, quando ele for fazer a mobilidade, se aquela é a língua de trabalho, vai ter imensas dificuldades e corre o risco da instituição o enviar embora. E, portanto, há aqui algumas formas que nós temos de perceber se isto acontece. É óbvio que, alguns casos, escapam-nos. Nós pedimos a todos para serem o mais verdadeiros possível. Se tiverem, às vezes, entre um A2 e um B1. Atenção que aqui, a saltar de nível, nós estamos a falar, o B é um nível independente. Quando estamos entre um A2 e um B1, não arrisquem a saltar. Agora, entre um B1 e um B2, que é dentro do mesmo. Portanto, é um utilizador independente, mas aqui já com um bocadinho mais de competências. É quase um B2, quando não um B2. Nós estamos a dar esta informação a todos os estudantes. Portanto, todos os estudantes têm a liberdade para fazer isto. Agora, se têm um A2 e põem lá o C1, já aconteceu uma aluna propor para ir para a Hungria, disse que tinha B1 ou B2 de inglês. Quando nós tínhamos tudo preparado para ela ir e ela tem que fazer o teste na plataforma da Comissão Europeia de Inglês, ela tem um A1. Nós chamamos hoje tanto ao gabinete e dizemos como assim, porque a Hungria, ainda por cima, aquela instituição é muito rigorosa com essas coisas, nós como assim tem um A1, isto não pode ser. Essa estudante disse-nos assim, porque eu vou precisamente para desenvolver o inglês. Mas o inglês não se desenvolve no estágio do último ano de curso. Vocês vão fazer Erasmus, não é só para desenvolver competências linguísticas, mas é para chegarem aqui e terminarem o curso, certo? Portanto, isso é um risco que ninguém pode correr. Não quer dizer que vocês tenham que ser prós em inglês para ir fazer um estágio nestes países. Mas nós sabemos que as línguas melhoram com a prática. E quando vocês chegam lá, ao falarem frequentemente, vão, de facto, conseguir desenrascar-se. Mas se vocês não tiverem vocabulário, vocês não podem ir para a área da saúde com vocabulário simples. E, sobretudo, quem vai fazer estágios, nós dizemos sempre, enquanto vocês estão a fazer estágios antes, vão fazendo o próprio dicionário, vão treinando antes de ir, ainda há tempo. Portanto, vocês vão apresentar a candidatura agora e nós vamos ter os primeiros alunos a sair em setembro e quem vai fazer estágio provavelmente em outubro. Por isso, há tempo para treinar. Não podem simplesmente chegar lá com um nível de dentro da língua. Eles dizem assim, nós não obrigamos, nós recomendamos. Vai fazer um estágio de saúde, na área da saúde, e não tem estas competências, não vem aqui fazer nada. Porque é assim, costumo dizer isto muitas vezes, se vocês não for na Hungria ou para uma Finlândia, eles não falam português, vocês não falam finlandês. Se não falarem inglês, como é que se vão fazer entender? É óbvio que em alguns destes países os estudantes chegam e têm mentores que falam inglês um bocadinho fraco. Mas fazem-se entender perfeitamente e nada está em risco por causa disso. Agora, vocês é que são os estagiários, não são eles. Vocês é que têm que ter as competências para chegarem lá e comunicarem. Como vocês sabem, a abordagem ao paciente nesses países vai ser muito mais difícil, porque as pessoas não estão à espera de ter com um técnico de saúde e ter que falar inglês, para além de que muitas não falam, não é? E, portanto, é simpático da vossa parte, faz parte das vossas competências receber o estudante, receber o paciente, acolher o paciente, conseguir dizer pelo menos, sei lá, olá. Eu sei que falar em finlandês deve ser uma atrocidade, ou em húngaro, mas vocês têm tempo para pesquisar coisinhas pequeninas que, logo no primeiro impacto, mostram que vocês são estudantes interessados e que querem aprender, ok? Portanto, não precisam de falar finlandês durante o estágio. Vão ser orientados em inglês. Tem um tutor que vai fazer a ponte com o paciente. Okay? Mas, alguma proatividade da vossa parte. E depois há países que chegaram a Finlândia que falavam em inglês. Atenção. Sim, alguns países muitos falam porque já aprendem inglês desde pequeninos.
País de destino a que se candidatam. Isto é precisamente para penalizar não o acesso ao programa Erasmus, mas às bolsas. Porque, como sabemos, os estudantes franceses vão para aqueles que vão fazer estágios para a França. Alguns vão para uma região em França até bastante qualificada, portanto estão na mesma situação que outros estudantes. Mas outros vão, de facto, conseguem vaga, concorreram, foram selecionados para ali e ficam até perto de casa. Mas se eles estiverem nos primeiros 16, com 5 pontos que eu lhes tirei, que perdem 5 pontos, um estudante francês que concorre à França, perde 5 pontos. Se eles estiverem mesmo nos primeiros 16, eu tenho que lhe atribuir bolsa. Ok? Isto tem que ser justo, tem que ser equitativo. Já estou aqui a tirar 5 pontos, porque é para o país de origem, para existir aqui alguma. Para que os estudantes que não são nacionais daqueles países tenham uma possibilidade maior de facto fazer a mobilidade, mas se estiverem nos primeiros 16, não há nada que diga que vocês não têm uma bolsa. Ok? E já estão aqui a perder então os 5 pontos. Tá? Atenção àquela questão que eu vos falei de morada. Se estão a apresentar uma morada no Enfor Estudante de França e estão a concorrer para a França, não são elegíveis. Depois outra questão muito importante, vocês têm 4 opções. 4 opções. Nós calculamos, fazemos aqui o cálculo da vossa pontuação total antes de vos colocarmos nos locais. Portanto, se vocês têm dentro das 4 opções um local de França, vão perder os 5 pontos, nem que seja a vossa última opção. Ok? Porque, eventualmente, depois de fazer o ranking, esse pode ser exatamente o sítio em que vocês vão ficar. Portanto, têm que perder os 5 pontos. Nas 4 opções, vocês têm que tomar essa decisão já. Ou vão concorrer para outros locais, para universidades, para aqueles locais que apresentamos no documento das universidades e vagas a concurso, ou vão concorrer à França. Porque se vocês entrarem em vagas para as universidades, não podem mudar para a França. Senão toda a gente fazia isso. Toda a gente concorria para as universidades, tinha os 5 pontos e depois não quero ir para a França. E passou à frente de não sei quantos colegas, porque lhes demos os 5 pontos, ok? Portanto, escolham, antes de iniciar a candidatura, ou tudo de França, ou nenhuma França, porque senão perdem os 5 pontos, ok? No ano passado tivemos alguns estudantes nesta situação. Mobilidades Erasmus efetuadas anteriormente. Como eu disse, cada estudante pode usufruir de 12 meses de mobilidade. Poderíamos ter aqui alguns estudantes do 4º ano que fez Erasmus este ano e agora vai concorrer para um estágio pós-curso. E por isso o privilégio deve ser dado a quem ainda não participou e por isso a esses estudantes nós também tiramos 2 pontos. Se bem que, como eu falei há bocado, nós temos 2 vagas específicas para estágios pós-curso, também para não tirar essas oportunidades aos estudantes. Se não tivermos candidatos, essas 2 vagas dos estágios pós-curso passam para os estágios curriculares. E depois temos um critério definido pelo departamento que, como eu disse, pode variar muito de curso para curso e há bocadinho já vos expliquei um bocadinho isto. Pronto, basicamente é isto. Não sei se há alguma questão, alguma dúvida, ou se quiserem marcar a reunião específica, podem falar connosco através do e-mail erasmus.sesc.pt ou através do seu número de telefone. Nós estamos disponíveis